É muito comum a gente ver, por exemplo, adolescentes que sentem amor num momento, no outro momento estão com muita raiva daquela mesma pessoa que ele sente um amor muito grande. Os sentimentos, eles estão ali, borbulhando a todo momento. O peso do problema, da dificuldade, ele não diminui. Mas quando você compartilha, você tem energia para olhar para outros lugares. Chegamos então na parte, né, do que se perde, né, que é o tema da palestra, o que se perde e o que se ganha, tá? Então, falando um pouquinho primeiro do que a gente perde com a adolescência, quando chega a adolescência. Então, a gente perde o corpo infantil, e daí a gente pode ter um grande problema com a nossa autoestima. Lembra que eu falei lá atrás, né, da questão do reconhecimento do corpo? Quando eu não me reconheço dentro do meu corpo, quando eu não me reconheço como um jovem, por exemplo, que está começando a nascer pelo no meu rosto, um jovem que está começando a nascer espinhas no meu rosto, eu estou diferente do que eu era. Eu posso ter um grande problema com autoestima, de não gostar da imagem que eu estou vendo no espelho. Tá? Então, existe a perda do corpo infantil, que eu acho que é a primeira coisa, pensando em perdas da adolescência. Existe a perda do olhar apaixonado de um adulto. Né? Lembra que a gente falou, né, que o adulto ele olha a criança com um olhar angelical. A criança ela desperta isso na gente, naturalmente, tá? Ela desperta esse olhar mais apaixonado. Né? Então, quando a gente cresce, quando a gente entra nesse período de transição, que o nosso corpo muda, a gente perde esse olhar. E isso pode ser um fator de grande insegurança para o adolescente que está vivenciando. Sei lá, né, os meus pais, né, deixam de me olhar com esse olhar angelical. Eu posso entender que eu estou sozinho no mundo, eu não tenho mais a presença, a companhia deles, enfim. E isso pode ser fator de grande insegurança. Tá? Eu tenho a perda da infância. E aí existe uma inadequação, porque temos um corpo de adulto e desejos de criança. E aí, como se comportar? Recentemente eu atendi um caso no meu consultório de uma paciente adolescente, que ela chegou a uma sessão lá muito triste, falando para mim que ela tinha ido num parque de diversões e que o brinquedo que ela mais gostava de ir no parque de diversões, ela não poderia ir mais, porque ela cresceu e ela atingiu a altura do brinquedo. E aí não permitiram mais que ela fosse naquele brinquedo. E ela chegou muito chateada com isso. Ela chegou me contando, assim, muito chateada, que ela queria muito ir no brinquedo, mas que ela não podia, porque o corpo dela já dizia para ela que não era possível mais ela ir naquele brinquedo. Né? Mas o desejo dela era o desejo de ir no brinquedo. Então, assim, se a gente for pensar, será que não tem perdas aí? Né? Eu quero fazer algo, eu quero muito fazer algo. A minha mente me diz que eu preciso fazer algo, eu tenho essa necessidade, mas o meu corpo já está me dizendo outra coisa, já está me dizendo que eu estou num período de transição, numa outra fase, e aí eu não posso, eu sou vetado. Né? Então, entra aqui, né, como se comportar diante disso, né? Se eu tenho um corpo de adulto e se muitas vezes eu ainda tenho desejos de criança. Tá? Temos a perda da identidade infantil, que a gente falou agora há pouco, né, que precisamos assumir a identidade de uma nova pessoa que está se formando, porque a gente deixa a infância para entrar nesse período
para se transformar, né, em adulto. E a gente tem a perda da dependência extrema, com o aumento das responsabilidades. Então, a gente deixa de depender extremamente dos nossos pais, dos nossos responsáveis, e aí a gente tem, com o aumento da responsabilidade, muitas vezes a gente pode se ver muito nesse lugar aqui, ó, de autocobrança. Isso também pode ser um fator que pode ser difícil de lidar, porque diante de tantas transformações aí que a gente tem na adolescência, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Vocês percebem que vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Pensa lá na mudança, né? Na mudança da casa, né? Vocês estão tendo que colocar tudo dentro de uma caixinha e organizar isso de uma outra forma, num novo lugar que vocês estão, tá? Então, o que acontece, né? Existem sentimentos ambivalentes que não são compreendidos, né? O que são sentimentos ambivalentes? São sentimentos opostos. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, adolescentes que sentem amor num momento, no outro momento estão com muita raiva daquela mesma pessoa que ele sente um amor muito grande, e assim, num piscar de olhos, isso se transforma. Tá? É muito comum, porque os sentimentos eles estão ali, borbulhando a todo momento. Tá? Existem dúvidas, angústias, incertezas, porque se a gente pensar, né, que é um período de transformação, é um lugar novo que a gente está começando a ocupar. Quem aqui que não tem medo do novo, que não fica inseguro pelo novo? Né, que ao se deparar por uma situação nova, não sente um friozinho na barriga. Né, eu estava aqui, antes de me chamarem, eu estava aqui me preparando, o friozinho na barriga vai chegando, vai chegando. Aí a gente chega aqui no palco, começa a falar, a gente vai se soltando, mas toda situação nova provoca isso na gente. Né, o professor Altieri, na hora que estava vindo, que a gente estava vindo no carro, né, a gente viu o pessoal da outra escola, que eu me esqueci o nome agora, Genésio, vindo, né? E aí eu falei, esse pessoal deve estar indo tudo para a palestra. E o professor falou, né? Será? Né? Tudo isso. Na hora que ele perguntou para os alunos, né? E que falaram que estavam vindo para a palestra, eu falei, meu Deus, o auditório vai estar cheio. Eu fiquei, né? Com aquele friozinho na barriga. Mas a gente vai, né? A gente vai relaxando, a gente vai, enfim, né, vai se acomodando dentro da situação. O novo já não vai ficando mais tão novo, a gente vai se habituando com o novo cenário, e aí a gente vai. Né? Agora, não dá um frio na barriga? Né? Toda situação nova dá, e a adolescência é uma situação nova. Então, vamos pensar que vão haver, né, muitas dúvidas, angústias e incertezas. E que se a gente viver isso sozinho, com certeza vai ser muito pior. A gente tem, né, nessa fase, o medo da crítica e do julgamento. Nem sempre a gente aceita. Né, vamos pensar lá que eu falei, né, que as emoções, né, elas estão borbulhando o tempo todo. E a gente tem uma questão, assim, né, se a gente tem muita emoção, a gente tem muita impulsividade também. Porque a emoção, ela faz com que a gente tenha ações... vamos pensar assim, ó, razão e emoção. Né? O que faz a gente agir com discernimento, geralmente, é a razão. A emoção, ela vai fazer a gente agir lá no quente da coisa, sabe? Quando a coisa ali está pegando fogo dentro da gente vai agir porque a coisa está ali pegando fogo. Né? Então, a gente pode pensar que lidar com esses sentimentos, né? O medo da crítica, do julgamento, vai também ser um período, vai também ser um fator que, porque assim, né? Como a gente acaba como a gente está num período em que a gente acaba agindo com mais impulsividade, a gente tem que lidar com isso aqui. Né? Com a crítica, com o julgamento, muitas vezes. Tá?
E aí, na verdade, aqui, né, uma coisa vai levando a outra, né? E aí nós temos a esquiva do contato social e o isolamento, muitas vezes. Se eu tenho medo da crítica, assim, né? Se eu tenho dúvidas, angústias, incertezas, eu posso ter medo da crítica e do julgamento. E aí, por conta da crítica, do julgamento, eu posso ter uma esquiva do contato social e um isolamento. E aí entra naquilo que eu acabei de falar. Quando a gente tenta lidar com isso sozinho, sempre vai ser mais difícil. Tá? Eu falo sempre para os meus pacientes assim, o peso do problema, da dificuldade, ele não diminui, mas quando você compartilha, você tem energia para olhar para outros lugares. Eu sempre costumo dar um exemplo para eles, bem simples, assim. Por exemplo, você vai num supermercado, e aí você faz a compra do mês. Você tem lá uma sacola cheia de produtos para levar para casa. A sua casa pode ser do outro lado da rua. Mas se você pegar essa sacola sozinho, você vai ter que concentrar a sua energia só nessa sacola pesada. Isso é uma situação. Agora, uma outra situação. Você vai nesse mercado, você compra os mesmos produtos, põe dentro da sacola, mas você tem uma pessoa para te ajudar. Carrega uma de um lado e outra do outro. A mercadoria é exatamente a mesma, o peso é o mesmo, mas você está dividindo. Vai ser mais fácil? Com certeza. Né? Então, é essa questão, é de você poder dividir. Porque quando você divide, você não concentra a sua energia só naquilo. Você concentra um pouquinho da sua energia naquilo e você tem mais energia para olhar para outros lugares. Tá? Para olhar para outras questões da sua vida. Então, por isso que eu sempre falo, né, que sempre acompanhado vai ser mais fácil do que sozinho. E aí a gente tem uma questão que tem acontecido muito e aumentado muito aí os números aí de questões, né, que a gente vê nas escolas.